Qual a diferença do clube empresa para a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol? Certo. Bom, a Sociedade Anônima do Futebol foi introduzida por uma legislação bastante recente, né? O que vale dizer, ela é uma forma de o clube se tornar uma empresa, né? Não é a única forma, a gente já é permitido que um clube se torne empresa no futebol brasileiro há muitos anos. Nós já temos aí diversos casos, diversos exemplos de clubes que ou já foram constituídos do seu início como uma empresa, ou alguns que optaram pela transformação em empresa. A gente tem... O Bragantino é um caso desse. É, né? Agora a Red Bull, né? O Bragantino anteriormente, o tradicional Bragantino, era uma associação sem fins lucrativos. Mas a gente tem clubes no Brasil que adotaram o modelo empresarial já há algum tempo no formato de sociedade anônima. Antes não existia esse termo específico para o futebol. Tem clubes que são limitada, né? E nós tivemos casos de clube que constituíram outras personalidades jurídicas, como sociedade por propósito específico. Então, a Sociedade Anônima do Futebol é uma das formas de um clube ser gerido no formato empresarial. Ela, por ser uma legislação bastante recente, é um movimento de mercado que ainda está crescendo. Eu sou, como um conceito geral, eu sou um entusiasta do modelo das SAFs. Não que ela seja uma varinha mágica de transformação para todos os clubes. Tem que se ter muito cuidado na constituição da SAF, em vários componentes desse movimento, mas para aqueles clubes que queiram ir para o caminho empresarial, certamente que a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, é sim o modelo mais interessante, mais vantajoso para isso, né? A questão de... Vamos lá, eu gosto de começar pelas desvantagens. Primeiro a gente tem que saber aonde a gente está pisando. Quais as desvantagens de uma sociedade anônima do futebol? E ela existe para recuperar massas falidas? O Cruzeiro era uma massa falida. Sim. A gente está vendo, antes de falar o que seria a desvantagem, mas a gente viu no futebol brasileiro, principalmente olhando para os clubes mais tradicionais, quem buscou o caminho da constituição de uma SAF e aí vender, né, cotas dessa SAF para um investidor, normalmente um investidor estrangeiro, foram os clubes que estavam numa situação financeira absolutamente quase que irrecuperável. Que é o caso do Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro foram os dois grandes clubes brasileiros a dar primeiramente esse passo. E não fizeram isso, Fabiano, certamente por achar que é a melhor forma de se gerir um futebol profissional. Não. Fizeram por um único e exclusivo motivo: sobrevivência. Eram dois clubes que a situação financeira não permitiria uma recuperação nem a médio prazo. Teria que ser um projeto de longo prazo. Que eles acabariam. O acabar é difícil, porque a associação sem fins lucrativos, a gente já viu aqui no Brasil diversas e diversas legislações que foram feitas para tentar salvá-los. A gente pode lembrar de Times Mania, Profut. Sempre foram formas de tentar salvar de alguma forma clubes tradicionais do futebol brasileiro, né? Então, esse movimento que eu creio que vai crescer ainda no futebol brasileiro, num primeiro momento, como eu disse, a gente está vendo os clubes que estão buscando esse caminho para sobreviver, não por achar que é estratégia de negócio, vamos tratar assim, né? Talvez o que a gente pode entender como uma desvantagem, embora na lei da SAF tenha uma particularidade que torna essa desvantagem não tão grande, falamos aqui em off antes, um clube associação sem fins lucrativos, que é a constituição das grandes maiorias dos clubes brasileiros, quando ele faz, por exemplo, a venda de um grande jogador, a transferência onerosa do vínculo de um grande atleta, você vai saber a resposta que eu te falei antes aqui, mas para os colegas que estão participando, sabem quanto que um clube paga de imposto numa transferência dessa? Responde que você sabe, Fabiano. Eu imagino que nada. Zero. Nada. Não pagam pela natureza da sua Constituição. Porque não há fins lucrativos. Não há fins lucrativos. Então, um clube nesse formato ele é isento do recolhimento de diversos impostos que um modelo empresarial não goza dessa mesma isenção. Então, podemos dizer que essa seria uma teórica desvantagem de um clube que adota o modelo de SAF
porque ele passará a ser tributado não só em transferências de atleta, mas em outros tributos de folha de pagamento tradicional. Quem é empresário, quem vive essa loucura tributária que é o nosso país, Sim. sabe o quanto isso pesa. Pesado, né? pesado. Porque o dinheiro num clube de futebol ele tem que ser circulante, né? Sim, Você recebe premiação, vende jogador e tem que automaticamente tem que reinvestir no teu patrimônio. Sim. É assim que funciona, Sim, né? o presidente não pode ser remunerado, né? Os diretores não são remunerados. Por isso que a gente viu agora também num passado mais recente no futebol brasileiro, a criação dos executivos de futebol. Antigamente, os mais antigos vão lembrar, nós tínhamos os diretores de futebol. Só que os diretores, por natureza, não poderiam ser remunerados. Ou eram conselheiros do clube, exatamente, não tinha remuneração. Exatamente, então essa é uma diferença, né? Existem alguns clubes que têm o vice-presidente de futebol, o vice-presidente de patrimônio, tudo isso. Como é que funciona esse modelo na SAF de divisão? Assim, o sócio majoritário, hoje em dia, no Cruzeiro, a gente estava conversando, o Cruzeiro tem 90% do Ronaldo e 10% para o clube. Botafogo Textor tem 90%, 10% para o clube. Sim. O clube perde força no poder de veto, no poder de decisão. Como é que funciona? E só para a gente entender, para o Santista ter uma ideia também. Porque todo mundo quer SAF achando que é a solução de todos os problemas, né? De quem é a responsabilidade? Na verdade, o torcedor ele quer sempre que alguém venha e ponha um monte de dinheiro, mas não quer que essa pessoa tome o poder da caneta. Aí é investidor, não é? Mas a gente sabe que isso não dá. Então, na constituição da SAF, quer dizer, o clube tradicional, a associação esportiva, ela cria uma empresa para passar a gerir o seu futebol profissional. E aí, como qualquer outra empresa, ela pode vender cotas para quem tiver interesse em gerir isso. Não há na lei um limite máximo e mínimo para isso, mas evidentemente que se alguém, um único investidor, adquire a maioria, a maior parte das cotas, ele passa a ter quase que necessariamente a voz, a decisão para gerir o futebol. No caso, a SAF ele é Sociedade Anônima do Futebol. Voltada apenas ao futebol. Exclusivamente para a prática do futebol. Ou seja, o patrimônio geralmente entra nisso. E não há uma obrigatoriedade. Quando se constitui essa SAF, o clube ele vai integralizar o capital social dessa nova empresa com bens, que podem naturalmente ser os bens imóveis, né? Estádio, centro de treinamento, tudo, mas não é uma obrigatoriedade, né? Quando você falou, e eu acho que é bastante pertinente, porque sempre tem esse receio, vai vir um investidor e vira uma SAF o Santos, vem um investidor, vai querer levar o clube para São Paulo, vai querer fazer determinadas situações e tal. Existe uma regra na lei da SAF que diz que o clube, associação sem fins lucrativos, constituída a SAF obrigatoriamente tem que emitir uma ação denominada como ação classe A. E classe A aqui não é gíria de santista para algo que seja legal. Não é isso. É o que a lei traz. E o clube, enquanto detentor dessas cotas classe A, se ele tiver ao menos 10%, e acho que por isso que Botafogo e Cruzeiro mantiveram esse mínimo de 10%, enquanto o clube tiver pelo menos 10%, ele tem poder de veto sobre algumas operações que a SAF queira fazer, como venda de patrimônio, né, questões que impactem na saúde, na vida daquele clube. E o clube, mesmo que não tenha cota nenhuma, mas ele, hipoteticamente, manterá sempre essa classe A como de sua titularidade, ele terá sempre o poder de veto de questões que mantenham aquela tradição esportiva do clube. Ele, sem a concordância da associação esportiva, do clube tradicional, não pode a SAF, por exemplo, alterar as cores do clube, alterar o símbolo e alterar a sede. Então, mesmo que o Santos seja detentor de 1% de cotas sociais e o investidor seja detentor de 99%, e ele fale, vou levar o Santos para São Paulo, o símbolo vai ser outro e as cores serão tais, isso somente se concretizará se o clube concordar com isso. Então veja que a lei ela traz
A finalidade da lei é o quê? É trazer segurança jurídica para a vinda de valores, de investidores do exterior para cá. Mas isso não vale, por exemplo, na venda de um jogador. Se o clube entender que não deve vender o jogador e o majoritário falar, eu vou vender... Botafogo hoje, se o John Textor falar que vai vender o Jefinho amanhã, o Botafogo vai receber o que tiver valor proporcional a receber. Mas a gestão do futebol passa a ser do majoritário, do acionista majoritário. Eu vejo isso como uma desvantagem, é a minha opinião, porque o futebol, o cara quer ver o clube dele forte, cada vez mais. Se for reinvestido, ok. Mas também o investidor, ele pode vender e não tem a obrigação de reinvestir. Não. Ele pode manter com o que ele tem. Quando eu falo, Fabiano, deixar uma opinião minha, que eu acho que é algo que pouco se tem discutido, né? Quando eu falo que a SAF não é um passe de mágica que vai virar uma superpotência, porque você precisa saber quais as finalidades desse investidor. Porque o investidor ele pode vir para o futebol brasileiro para querer tornar o time campeão de tudo, como ele pode vir para cá para fazer dinheiro. Então ele pode vir... Você tem que ter... O nome assusta, investidor. O investidor não rasga dinheiro. A questão tem que estar alinhada quais são as projeções esportivas, qual é o planejamento esportivo. É se tornar esse clube uma potência continental? Ok, isso tem que estar desenhado, firmado em contrato desde o início. Agora, o investidor ele pode ter tão somente a intenção de girar capital. Então, o clube, ao se buscar um parceiro comercial nesse porte, ele tem que ter alinhamento de projeto, né? E não ficar sujeito a que essa pessoa venha e haja ao seu bel prazer, né? No caso do patrimônio, no caso, por exemplo, virou uma SAF, obviamente que a partir dali tem que pagar tributos, né? Começa a pagar tributos, mas também tem a questão receita, despesas, tem o lucro ou o prejuízo. Se eu sou um investidor e tenho 90% do seu clube, doutor, você tem 10. Eu tenho um lucro, 100 milhões de lucro. Eu fico com 90 milhões e 10 milhões vai para o clube? Sim. Para o clube administrar? Sim, porque o clube continua existindo. Sim, continua existindo. A lei ela traz previsões para se equacionar o passivo desses clubes que estão em situações financeiras bem complicadas, né? Existem formas na lei em que a SAF direciona parte dos valores para o clube, para que o clube continue a saldar as suas dívidas, né? Mas aí se for o contrário, se eu tenho um prejuízo de 100 milhões, eu pago os 90 milhões, 10 milhões é o clube que paga? A partir do momento que é uma empresa é sujeita a ônus e bônus em todo momento. Bônus, exatamente. Sempre. E uma grande diferença é essa. Eu falei antes aqui que a gente já viu aqui no território nacional diversas legislações serem feitas às pressas para salvar um clube tradicional aí de uma situação mais complicada. Agora, como a gente já viu, os exemplos europeus são bastante ilustrativos, porque esse formato de sociedades anônimas, em Portugal temos as SADs, né, as Sociedades Anônimas Desportivas, na Itália, na Alemanha tem figuras cada um com as suas diferenças próprias, mas nós já vimos casos, e isso serve para o futebol brasileiro, quando você adota o modelo empresarial, o que acontece com uma empresa qualquer quando ela não tem mais condições financeiras de sobrevivência? Vai à falência. Vai à falência. E um clube de futebol que adote o modelo empresarial, se mal administrado, vai à falência. Isso é importante colocar. Para os mais antiguinhos, assim, da nossa época, vamos falar antigos não, né? Os mais ou menos da nossa geração. Lembra que tinha um time tradicionalíssimo da Itália que era o Parma. Sim. O que aconteceu com o Parma? Quebrou. Renasceu lá na última divisão italiana. Exatamente. Né? Então, tenham essa convicção. Criar uma empresa, você tem possibilidades, cria-se um ambiente mais favorável para a vinda de investimento de capital estrangeiro. Agora, a gestão disso ela é fundamental para se saber se o caminho é de sucesso ou se o caminho é de fracasso. O Guto Souto está por aqui. Fabiano, pergunta da diferença entre SAF aqui no Brasil para a Europa, pois vinculam muito principalmente aos esportes americanos. E aí um exemplo que eu te dou, por exemplo, o Chelsea foi vendido foi vendido. Ou seja, o Chelsea ele já tinha deixado de ser
uma associação? Lá também existem associações esportivas? Hoje quase que não mais, né? Na Inglaterra, por exemplo, todos os clubes são empresa. Todos são empresa, Todos né? são empresa. Com ou sem investidor? Tem os seus investidores. Aí o que determina ali o sucesso esportivo é a capacidade financeira ou a intenção de cada investidor, né? Como eu disse, tem investidor que, até pelas concorrências, sabe que não tem capacidade de se tornar a equipe com maior poder financeiro, de ter os melhores jogadores. Então ela busca um formato de gestão que lhe seja, dentro de campo, um time competitivo, que alcance boas metas e que a balança sempre esteja pesando para o lado financeiramente favorável, né? Vamos supor que, pelo chat aqui, a maioria é a favor que o Santos vire uma SAF ou clube empresa, e existe uma diferença que o doutor vai falar mais um pouco também, tá? A partir daí, o Santos, que, por exemplo, hoje tem um comitê de gestão, então a decisão é colegiada, tem um conselho deliberativo. Se ele passa para essa modalidade de SAF, comitê de gestão, conselho deliberativo perdem força? Sim, por consequência, sim, eles perdem competência, né? Temas que hoje o comitê de gestão do Santos tem total autonomia para deliberar, ele deixará de ter se constituir da SAF algum investidor ou um pool de investidores, não precisa ser um único. A abertura de cotas você pode vender quantos por cento bem entender para quem bem entender. A partir do momento que o clube for minoritário, ele certamente perderá o comando efetivo do seu carro-chefe, que é o futebol profissional, né? A SAF pode quebrar? Ele perguntou, Elísio Xavier, aqui sim, pode, né? Sim, o doutor já tinha explicado. Como toda empresa, se ficar no vermelho e não tiver capacidade de organizar e saldar as suas dívidas, vai sim para um caminho de falência. E aí quebra a SAF e a parte do clube? Então, esse era um ponto que eu talvez devesse ter alertado antes. A partir do momento que o clube cria uma SAF, quem passa a ter todos os vínculos contratuais de atleta e direito de disputar as competições esportivas não é mais o clube tradicional, é a SAF. Né? Então, Cruzeiro e Botafogo, hoje, quem está legitimado, quem tem relação contratual com todos os atletas e quem está filiado para a disputa das competições é o Cruzeiro SAF, é Botafogo SAF e não mais os clubes tradicionais. Então, a partir do momento que a SAF quebrar, todas as consequências esportivas disso também alcançarão o clube tradicional. Eu coloco sempre como exemplo o Santos, porque os torcedores do Santos estão conosco. O Santos vira uma SAF. Tem aí esse projeto da Nova Arena, né? É um patrimônio. Que vai derrubar a Nova Vila Belmiro, vai subir uma diferente, tal, modernizar tal. A partir do momento que o Santos vire uma SAF, isso fica a cargo do investidor? Muito provavelmente sim, porque é quase que uma condição obrigatória, quando eu falei a hora que o clube cria a SAF, ele faz a integralização do capital social dessa SAF, é quase que obrigatório a inclusão do estádio, né? A parte imobiliária entra nisso, porque é quem vai passar a fazer a gestão, melhorias, então passaria também essa análise Mas como eu falei, naquele poder de veto que o clube detentor lá das cotas classe A terá sempre, se o investidor majoritário da SAF falar vamos derrubar a Vila Belmiro, só que o novo estádio vai ser na capital, Campinas, não sei aonde, aí não, o clube precisa concordar com isso. Então, essa foi uma forma que a lei da SAF introduziu para preservar a parte histórica, tradicional dos clubes que adotem esse modelo. E a SAF, ela tem quando se torna, usa a modalidade, o clube usa isso, tem um prazo, pode determinar um prazo, por 10 anos, por 20 anos? Pode, existe, mas não parece essa parte legal, não? Nisso. Aí fica definitivo. A constituição de uma empresa, ela vai persistir até que ela seja dissolvida por qualquer motivo. Então tem o Santos Futebol Clube e aí tem o Santos SA, ou o Santos SAF. Sim. E se o investidor falar, eu não quero mais, brigou, cada um vai para um lado
e tem 2 Santos. Como é que eu faço? Não, a regra... para quem? Então, o Santos tradicional não disputará competições. Quem disputa a competição é a SAF. Olha só. De novo, doutor, isso dá um corte bom. Sim, de novo. Sem dúvida. Nessas hipóteses é isso mesmo. Quer dizer, a coexistência do clube associativo com a empresa constituída, pela lei isso é claro. Quem tem o direito de participar de competições é a nova empresa e não o clube tradicional. Ponto. Por isso que eu falei que transformar em SAF não é varinha mágica, como muita gente tem vendido por aí, né? Ela só se tornará um sucesso se a relação de parceria com o investidor for algo sólido, né? Um projeto sólido. A gente já viu diversos casos na Europa de investidores que prometeram muita coisa e não entregaram nada. Um exemplo recente, muito emblemático disso, foi o Milan. O Milan, que da nossa época mais jovem era uma superpotência, ele constituído como empresa, ele foi vendido para um asiático, eu não lembro exatamente a origem dele, e o cara dizia ter um caminhão de dinheiro e não tinha. E o que aconteceu com o Milan em anos subsequentes? Passou muitos momentos delicados até conseguir afastá-lo da gestão e ter um novo investidor. Então, precisa ter muito cuidado com quem o clube vai se associar para partilhar a vida profissional do clube. Por exemplo, se o Ronaldo rompe com os 10% lá da associação do Cruzeiro Esporte Clube, ele fica com o Cruzeiro SA. Existem 2 cruzeiros, vão existir 2 cruzeiros. E o Cruzeiro lá, Esporte Clube, não vai poder disputar a competição oficial. Não. Olha só, olha só como você tem que saber onde você pisa. E mais do que isso, e não basta um bom diálogo com esse seu parceiro, né? A necessidade da previsão contratual ser muito bem amarrada para evitar as garantias de investimentos a cada ano, né? Punições por descumprimento e, como todo contrato, existem cláusulas de rescisão, né? Sim. Então, as premissas têm que estar muito bem estabelecidas desde o começo. Tipo, né? Se o clube desportivo quiser reaver o futebol, tem que pagar a multa que deve estar... Exatamente. Tem que ter multas e punições por descumprimento contratual, né? No caso do clube e empresa, a SAF é uma modalidade, o doutor Rafael Cobra já explicou aqui. O clube e empresa também funciona dessa maneira ou não? Muito similar com o conceito empresarial. Uma grande diferença que eu acho que todos os clubes constituídos como empresa, antes da lei da SAF, devem migrar para o modelo da SAF, especialmente por um tópico, que é a parte tributária. Sim. Tá, porque eu falei, o clube, associação sem fins lucrativos, é isento de grande parte dos impostos, enquanto os clubes que são limitada, SAs comuns, eles têm uma tributação como uma SA comum, como uma limitada comum. E aí, dependendo de alguns aspectos de valores, vai ficar lá em faixa de 14%, 15%, 16% de tributação. A lei da SAF, ela traz o que é denominado como regime de tributação específica para o futebol. E o que significa isso? Nos primeiros 5 anos, haverá grande parte dos impostos que uma empresa tradicional paga, eles são unificados numa alíquota única de 5%, e nos 5 primeiros anos, essa alíquota não incidirá sobre vendas de atletas. Então, nos primeiros 5 anos, o clube continua ainda... Sem tributar. Sem a tributação em cima disso. A partir do 6º ano, essa alíquota reduz de 5% para 4%, só que ela passa agora, a partir do 6º ano, a também incidir sobre transferências de atleta, que é, quase que na totalidade dos clubes, a maior fonte de receita deles, né? Então, veja que há um estímulo para aqueles que já eram empresa migrarem para o modelo da SAF e estímulos para aqueles clubes associativos que nunca constituíram uma empresa, principalmente pelo lado tributário, terem ali uma alíquota única, baixa, perto de uma empresa normal e sem incidência na transferência de atleta nos seus 5 primeiros anos, né? Vamos colocar a pergunta do Elísio Xavier, nosso membro do canal aqui. Vamos lá. Minha principal dúvida é sobre a transferência do clube. Um novo proprietário tem alguma possibilidade de transferir o clube para outra cidade, por exemplo, para Florianópolis? Existe que seja 0,0001% de um novo dono conseguir fazer isso com o clube? Obrigado. Por exemplo, se o Ronaldo no Cruzeiro
quiser levar o Cruzeiro para jogar só no Rio de Janeiro, ele pode. Não, levar para jogar uma partida... Ó, eu vou mandar, Sim. eu preciso de arrecadar, porque assim, o investidor ele vê o quê? É grana, eu vejo a empresa vê grana. Se o Santos vira uma SAF, tem lá um fenômeno da vida lá, bancando 90% lá, pegando o futebol, SAF, e ele fala, não, vou mandar meus jogos no Maracanã, já acertei lá. Não mando mais na Vila, mando no Maracanã. Ele pode. Sim, aí mandar jogo aí vai entrar em regras até de regulamentos de competições, né? Algumas vezes são estabelecidos alguns limites. Mas se ele quiser mandar tudo fora mandar da o sede jogo dele... Por exemplo, quando o Santos... Quem determina é ele. Quando o Santos decidiu mandar jogo em Barueri, não precisou da aprovação de ninguém. Uma decisão da direção, né? Dos gestores. Do comitê de gestão. Vamos mandar o jogo... onde quer que seja, essa é uma decisão da direção, né? Seja uma SAF ou seja um clube tradicional como é. Mas o que não pode é mudar a sede. Então, ele fala assim, eu vou manter a sede em Santos, eu tenho ali a Vila Belmiro e tal, não sei o que lá. Só que é o seguinte, vou começar a jogar o Pacaembu, reabre, ou fiz um acordo com o Pacaembu, vou jogar no Pacaembu só. Sim, isso... A sede continua em Santos, joga só no Pacaembu, ele pode. Sim, como se hoje no modelo do Santos, hoje, se fizessem essa mesma decisão, ninguém poderia impedir, né? Não, nem a parte minoritária, os 10%, não poder falar, não, pelo amor de Deus, os caras da cadeira aqui e tal. Não, você não pode, pode... Aí que eu digo, o ideal é, quando você vai constituir essa SAF com um parceiro, uma relação comercial, você precisa estabelecer as suas regras em um contrato, né? E aí eu acho que esse é o tipo de discussão razoável, né? Você pode tirar os jogos da localidade aqui, 10% dos jogos na temporada, 20%, 50%. Mas não 100%. Não 100%. Então você estabelecer regras. A lei não garantiria nada que impedisse isso. Como eu disse, ela não pode, a SAF não pode ser transferida a sede para outra localidade. Agora, mandar os jogos em um outro estádio, aí é uma questão... estratégia de negócio. Cara, né? como é complicado. É complicado armar esse contrato. É porque muito, complicado. Porque o cara, assim, o investidor, ele quer saber de... Por exemplo, se você vai um Palmeiras, um Corinthians, que tem o estádio lá para capacidade maior, os caras estão arrecadando milhões e milhões com jogos, né? É óbvio que estão em competições importantes. O Santos hoje está só no Brasileiro. Mas, mesmo no Brasileiro, se o Santos tivesse o estádio maior, ele ia arrecadar mais e mais e mais e mais. E assim... O investidor, ele vai pensar no quê? Ele pensa no lucro, ele vai ter que pagar as contas ali, é a obrigação dele, né? O torcedor tem que ter noção que quando um clube ele é adquirido por um investidor, esse investidor não é um torcedor do clube, né? Ele não tem as mesmas... o apego ao lado histórico e tal, ele, como qualquer investidor... tá olhando o lado comercial, né? Se jogar aqui, como o Santos tem, no último jogo teve lucro de 117 mil reais. Né? Uma coisa absurda. Não paga o salário do Angulo. Inclusive não paga nem dele, só paga 10% do salário dele. Não paga de longe, né? Infelizmente.